vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e nesta aula veremos os capítulos 18, 19, 20 e 21 de Procura-se um Coração, certo? Então vamos lá abrir o livro na página 53 para que nós possamos começar a estudar estes capítulos. Bom, começaremos então com o capítulo 18, certo? Na página 53, seguindo a sequência. Então vamos lá começar a ler o capítulo para que assim nós possamos ler e interpretar. Eu chegava em casa querendo conversar sobre as coisas que ficava sabendo a respeito de transplantes na escola. Às vezes parecia que aquilo era a única coisa que eu podia fazer. A última que a Marta havia me contado era genial. Havia Olimpíadas para transplantados. E o Brasil já havia conseguido ganhar várias medalhas nessas Olimpíadas. Eu sabia que minha mãe não gostava muito de conversar sobre o transplante, mas a Sueli adorava todas as novidades que eu contava. Por isso era com ela e com minha avó que eu acabava conversando mais, na cozinha. Bom, então aqui nós percebemos que a Lela está empolgada, certo? Ela está feliz em saber e descobrir coisas novas a respeito de transplante de órgãos, certo? E por que isso causa uma felicidade? Porque ela percebe que há esperança para que a mãe dela consiga logo, certo? Transplantar o coração, certo? Então ela fica animada ao descobrir que essas pessoas que passaram por esse procedimento, elas participam de uma Olimpíada e isso é uma forma de incentivo, certo? Que uma pessoa que tem um órgão transplantado, ela pode viver naturalmente com saúde igual às outras pessoas, certo? Então isso, de certa forma, incentiva a pensar de maneira positiva. E soma-se também essa nova amizade que ela fez, e isso também a motiva, certo? É também um motivo de felicidade e de incentivo. Então vamos lá continuar a leitura, página 54. Mas como é que leva um órgão de um lugar para o outro, Lela? Como é que pode pegar um coração e levar assim de qualquer jeito? Não é assim de qualquer jeito, Sueli. Existe uma caixa térmica especial que conserva o órgão em temperatura baixa. É assim que ele sai do doador e chega até a pessoa que vai ser transplantada. Mas eu só não entendo uma coisa. Que coisa, Sueli? Como é que pode ser tão difícil conseguir um órgão se morre tanta gente por dia? Hoje mesmo deu no rádio que morreram 5 na guerra do tráfico essa madrugada. Como é que pode? Mas não basta morrer, Sueli. A família de quem morre tem que autorizar a retirada dos órgãos. Observem que agora Lela traz uma pauta importantíssima e garanto que esse é o pensamento da Sueli e o questionamento dela é o questionamento de muitas pessoas também, certo? E como Lela disse, não é somente a pessoa morrer e será transplantado, os órgãos dela serão doados, mas a família, certo? Terá que autorizar. Então, é importante, aqui nós temos uma informação, que é importante que aquela pessoa, certo, em vida, ela diga, fale sobre a vontade dela de ser doadora de órgão, certo? E da vontade que ela tem de doar seus órgãos. Então, observem que ela traz essa nova informação. Acredito que vocês já devam saber um pouco sobre, já devem ter pesquisado também, porque é a principal pauta do livro, é sobre o transplante de órgão, certo? De órgãos. E ela vai tirar as dúvidas da Sueli e elas vão conversar sobre isso, certo? Neste capítulo. Observem que a Sueli demonstra interesse em saber sobre essa situação, como funciona, por que é difícil, como acontece. E é importante lembrar que a informação ela é importante porque ela desvenda,
certo? E ela tira dúvidas e pensamentos errôneos. Então, ela desmistifica, certo? A questão do transplante de órgãos e mostra como isso acontece aqui no Brasil, certo? Mas será que isso é tão complicado assim, meu Deus? Sueli, é muito complicado, porque ninguém conversa sobre isso. Ninguém diz para a família se quer ou não que seus órgãos sejam doados. Você, por exemplo, sabe se o Lázaro quer doar os órgãos dele? Ah, eu acho que todo mundo doa, mas achar não vale, Sueli, tem que saber. Pedro abriu a porta da cozinha. Ele estava uma fera. Eu juro que nunca vi na minha vida um cara tão fofoqueiro como esse porteiro. O que é que o Chico aprontou dessa vez? Perguntou Sueli. Esse cara quer saber de tudo da vida de todo mundo. Imagina que ele hoje veio me perguntar por que papai não dormia mais aqui em casa. Sueli ficou indignada. Não acredito, mas esse Chico não toma jeito mesmo. Eu, se morasse aqui nesse prédio, pedia para o síndico mandar ele embora. Mas você esqueceu que o papai é o síndico daqui, Sueli? Eu disse. É mesmo, então esquece. Não dá para imaginar seu pai mandando ninguém embora, mas esse Chico é demais mesmo. Acredita que outro dia ele me perguntou assim, muito com jeito, por que sua mãe estava tão sumida? E você respondeu o quê? Quis saber meu irmão. Eu disse qualquer coisa, que ela estava viajando e que ele não tinha nada a ver com a vida de ninguém, sei lá, um desaforo desses. Nós vamos perceber que o irmão de Lela vai pregar uma peça, certo? Ele vai planejar uma mentira para falar para Chico, para que ele pare de querer saber do que está acontecendo na família deles. Observem que mesmo que o Chico não tenha uma malícia ou má intenção com relação a isso, mas isso acaba chateando os irmãos, certo? Porque eles estão passando por uma situação complicada e isso chateia muito a ideia de que uma pessoa só por curiosidade quer saber o que está acontecendo, certo? E no capítulo 19, nós vamos observar que a Lela ela vai falar um pouco sobre a ausência do pai, certo? E também nós veremos a relação conflituosa entre Arthur e Ana, que são os pais de Lela, certo? Então vamos lá, página 55. Papai tocou a campainha, era um sábado de tardinha. Ele havia combinado dar uma volta comigo e com Pedro, fazer um lanche na rua. Foi minha mãe quem atendeu a porta. Vovó fez sinal para que Pedro e eu fôssemos com ela para o quarto, para que eles ficassem sozinhos. Mas minha mãe pediu que ficássemos. Disse que não tinha nada para falar em particular com meu pai. Mamãe era mesmo inacreditável. Com certeza ela estava zangada porque meu pai não estava indo lá em casa nem telefonando toda hora. Ou seja, estava fazendo exatamente o que ela havia pedido a ele que fizesse. Você já pediu para prolongarem a sua licença no trabalho, Ana? Ainda não é preciso, Arthur, e pode deixar que eu mesma resolvo isso. Papai ficou chateado. Ok, como você quiser, eu vou indo. Crianças, vocês vêm comigo? Papai abriu a porta de casa para sair, mas mamãe não deixou. Arthur, desculpa, eu não quis ser grosseira com você. Por que você não lancha aqui com as crianças? Pronto, ela havia segurado no braço dele. Papai desmontou completamente, ficou todo animado. Bem, então eu vou preparar uma pizza, tudo bem? Minha mãe respondeu com um sorriso e meu pai foi para a cozinha. Vovó tinha toda a razão. Meu pai não aprendia nunca a lidar com minha mãe. Ana, a geladeira está vazia. Você não quer que eu faça umas compras? Arthur, por favor, se a geladeira está cheia ou vazia, isso não é mais um problema seu. Eu resolvo, tá bom? Minha mãe ainda não estava satisfeita e começou a virar o jogo de novo, com certeza para castigar meu pai pela indiferença dele, que já havia ido pelos ares. Mas você tem que se poupar, Ana. Eu posso muito bem continuar a fazer o supermercado aqui de casa. Se você quiser, eu venho aqui todo dia e tomo conta dessas coisas para você. Não me custa nada fazer isso. Então aqui nós observamos que a mãe da Lela é muito severa e rigorosa com o pai dela, certo?
Não entendemos bem, não é explícito ou dito por que ela age dessa maneira com ele, mas nós podemos imaginar que é por conta do estresse, da situação que ela está passando, e mesmo que ela haja com indiferença ou naturalidade, isso está interferindo, certo? Na relação deles. Então, nós podemos pensar que ela quis a separação e quis ficar dessa forma, sempre confrontando, por pensar, não pensar, mas por medo, certo? Do pai da Lela abandoná-la em algum momento por conta do transplante ou algum outro motivo que seja por esse caminho, certo? Nesse sentido. Então, muitas análises, nós podemos fazer muitas análises acerca desse comportamento da mãe de Lela, certo? Mas lembrando, de acordo com tudo que nós lemos, certo? E o que nós estudamos sobre o livro, certo? Nas aulas. Eu não posso falar algo além daquilo que o livro me dá, certo? Tenho sempre que fazer uma análise que seja palpável e coerente com o livro, com a história, com a personagem, com a situação, certo? E nós vamos perceber que eles vão se desentender, porque o pai de Lela vai ficar o quê? Arrasado, vai ficar triste com aquilo e ele percebe que novamente ele será tratado com indiferença, certo? E nós veremos que a Lela e a avó irão conversar sobre a mãe, certo? E Lela descobrirá um pouco sobre os sonhos da mãe e os objetivos. Então vamos lá, o final da página 56. Conversei até tarde com a minha avó aquela noite. Ela me contou coisas que eu não sabia sobre minha mãe. Sua mãe foi estudar inglês porque o maior sonho dela era conhecer o mundo, trabalhar em alguma coisa em que ela pudesse estar sempre viajando. E por que ela não fez isso? Porque as coisas aconteceram de outra maneira. Ela engravidou de mim, não foi? Foi. E aí ela resolveu criar você primeiro e depois realizar o sonho dela. Mas aí veio o Pedro. Sim, mas não pense que sua mãe ficou infeliz por causa disso. Eu sei, vó, mas eu queria muito que ela realizasse os sonhos dela, sabia? Mas os sonhos da gente também mudam. Imagine se não mudassem. E agora, e agora chega esse transplante para complicar ainda mais tudo. E ela ainda resolve se separar do papai. Não se preocupe, Lela. Daqui a pouco os dois se ajeitam de novo. Eles se amam. Agora vamos dormir. Boa noite, minha filha. Boa noite, vó. Então aqui nós descobrimos que a mãe de Lela tem um sonho, certo? E ela gostaria o quê? De viajar ao mundo. Voltando para a análise que estávamos tecendo com relação a Ana, nós também podemos pensar que a forma como ela reage, como ela se comporta, também é uma forma de externar, de expressar a frustração dela, certo? Não por conta dos filhos, por ter engravidado, mas por conta da questão da saúde dela, certo? Então isso pode gerar uma certa frustração. Por quê? Porque de certa forma a limita. Nesse momento ela está limitada. Por quê? Porque ela tem que repousar e tem que aguardar até a cirurgia, certo? E no capítulo 20 nós iremos ver o Pedro agindo, certo? Botando em prática o plano dele de pregar uma peça no Chico, que é o porteiro curioso, certo? Então vamos lá. Página 57, capítulo 20. Sueli chamou-me da cozinha. Ela havia feito um prato de brigadeiro para mim e para o Pedro. Uma vez por semana ela fazia isso, porque sabia que a gente adorava. Vem correndo que o Pedro já está comendo tudo. Quando sentei à mesa, alguém bateu na porta da cozinha. Era Chico, com um envelope na mão. Carta para vocês. Obrigada, quanta delicadeza, disse Sueli. É que eu vim ver um probleminha aqui no botão do elevador e aproveitei para entregar essa correspondência. Me dá um copo d'água?
Sueli abriu caminho para Chico entrar na cozinha e fechou a porta. Encheu um copo de água para ele. E então, como é que vão as coisas por aqui? Perguntou Chico. Vão bem. Por quê? Perguntei. Por nada, respondeu Chico, espichando o olhar para a sala. Pedro estava estranhamente quieto. E a avó de vocês mudou mesmo para cá? Sueli virou-se para a pia, resmungando sobre a bisbilhotice de Chico. E depois dizem que mulher é que gosta de fofoca. Pedro olhou para mim e piscou um olho. Depois chamou Chico para se sentar ao lado dele na mesa e falou bem baixinho. Chico, você já sabe, não é? Se eu sei o quê? Então você ainda não sabe. Mas do que você está falando, Pedrão? Bem, eu vou te contar, mas você promete que não conta pra ninguém? Claro, confia em mim, cara. Então tá, eu vou te contar. É que a minha avó ganhou na Mega Sena. O quê? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Deu-me uma vontade de rir, mas Pedro fez-me um sinal para ficar quieta. Shhh, fala baixo, Chico, disse Pedro. Ninguém aqui do prédio pode saber. Mas ela ganhou sozinha? Quase. Então é por isso que ela veio morar aqui? Ela tá com medo de ser sequestrada? É isso? Isso, Chico. Entendeu agora? Entendi. E é por isso que sua mãe foi para a Europa? Europa? Perguntei. Pedro virou-se para mim. Eu contei para o Chico que a mamãe foi dar um passeio na Europa, fazer umas compras, por isso ela anda sumida. Então aqui nós vemos o Pedro pregar a peça no Chico, certo? Sobre a situação que eles estão passando. Ele resolve fazer isso que como uma forma de Chico não bisbilhotar mais sobre ele, certo? O que está acontecendo na família deles. Mas vocês vão perceber que essa mentira dele, vai começar a vir à tona, certo? No capítulo 21, nós vamos perceber que a mãe de Lela começa a aparentar a estar abatida, certo? E ela vai descrever sobre a mãe dela, vai falar um pouco sobre a mãe dela, e ela também vai dizer que a mãe passou a arrumar tudo. Quando arrumava um cômodo ou uma gaveta, ela partia para arrumar outra, e assim sucessivamente. Nós podemos também analisar esse comportamento como uma forma de Ana se distrair e esquecer, certo? De tentar mostrar que está forte, que está saudável, que não está abatida, mas pela descrição, pela forma como ela nos descreve a situação da mãe, nós conseguimos perceber que ela não está bem, certo? E Lela também vai perguntar para o pai sobre a operação da mãe e vai descobrir que ainda não tem nenhuma confirmação, nem notícia de quando isso vai acontecer, certo? E ao final do capítulo, nós vamos observar que Chico começa a falar coisas estranhas, que são estranhas para o pai de Lela, mas que para Pedro e Lela não são, porque eles sabem que ele está se referindo à suposta história da avó estar milionária, certo? E que quase a mentira de Pedro vem à tona, certo? Bom, e para finalizar a aula, proponho a vocês a atividade para casa, que comentem sobre os capítulos estudados, observando a temática desenvolvida em cada um deles, certo? Então, pensem em tudo que nós estudamos, nos capítulos que nós acabamos de estudar, mas lembrem-se também que tudo o que estudamos anteriormente também vale para agora. É sempre o que? Cumulativo, certo? Bom, é isso e até a próxima aula.